Pronto, vamos iniciar o nosso encontro então, né? Já que a gente vai começar a falar sobre a aula passada, eu sempre gosto de a gente, no início de todo encontro, dar uma lembrada da última aula, né? Porque às vezes passam uns dias aí, a gente precisa trazer de novo à mente, né? A aula passada, ela foi sim maravilhosa, porque ela nos traz Jesus fala ali com todas as letras, de forma bem explícita, que só o nosso pensamento tem o poder de nos atacar. Isso, olha a profundidade desse ensinamento. Só o teu pensamento tem o poder de te atacar. Então, quando a gente pega essa verdade, que isso é um fato, é uma verdade a respeito de nós, filhos de Deus, que a nossa mente e os nossos pensamentos é a única coisa que tem poder sobre nós, a gente se depara com um monte de questionamentos, porque para nós, para nossa mente ego, tudo é uma ameaça, né? Tudo o que o outro faz tem o poder de me afetar. Então tu começa a pensar assim, não, mas espera aí, a pessoa faz daquela forma, faz alguma coisa para mim, a pessoa me trai, a pessoa me trapaceia, a pessoa, enfim. A gente tem um monte de crenças que é isso que o Espírito Santo quer iluminar na nossa mente. A gente tem um monte de crenças que colocam o nosso poder nas mãos do outro. E essa é a grande armadilha do ego, nos desempoderar. O ego, ele quer fazer isso conosco, ele quer dizer assim, você não é uma mente, não pensa, não tem controle dos teus pensamentos e o externo é que comanda a tua vida. É o mundo aqui fora que vai ditar, né, enfim, as questões da tua vida. E aí, um curso em milagres e outros métodos também que apontam para a verdade, vão te ensinar que a tua mente e os teus pensamentos criam a tua realidade. E aí, para nós, né, iniciando um caminhar de autoconhecimento e buscando entender mais sobre isso, pega a gente de supetão, porque tu fala, meu Deus, como isso? Né? É assim mesmo? Então, a aula passada, Jesus nos ensinou exatamente, ele falou todo senso de vulnerabilidade, ou eu falei vulnerabilidade, né? Todo senso de vulnerabilidade ou invulnerabilidade vem da tua mente e dos teus pensamentos. O que você está acreditando? O que você acredita que te afeta? Tá tudo ali. Então, o pensamento principal era esse, né? O que não vem de Deus não tem o poder para fazer nada. Esse é o grande cerne do ensinamento do Espírito Santo, para dizer assim: olha, as coisas só têm poder sobre você, o externo só tem poder sobre você, porque você está permitindo. O que não vem de Deus não tem poder para fazer nada. Se está tendo poder, é porque você, de forma inconsciente, está dando poder àquela situação para afetar você. Você está permitindo. A permissão está vindo a partir de você por acreditar que aquilo tem poder sobre você. Por acreditar que aquilo é uma ameaça, por acreditar que aquilo foi uma trapaça, uma traição, por você levar a sua mente nesse lugar, você perdeu o seu poder. Você perdeu o seu poder de não colocar a tua mente, a tua crença, né, no que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? Que só o que vem de Deus tem poder sobre mim. Só o que vem de Deus é o que cria na minha vida. O que não vem de Deus não tem o poder de fazer nada. Então, é um ensinamento muito profundo, que na aula passada a gente abriu bastante, né? A gente falou muito sobre isso, aí tem ali
os slides, as frases que ele trouxe para reforçar isso. E a gente precisa caminhar para se apropriar da nossa mente, pessoal, e do que ela anda pensando. Esse é o caminho interior. Não existe outro caminho. Busques e aches, porque o reino está dentro de ti, o reino está na tua mente. Está na tua mente que não acredita mais no que não vem de Deus, nas próprias projeções que ela faz de crenças que não são verdadeiras do Filho de Deus. Então, tem várias crenças, gente, várias crenças que a gente tem equivocada. Várias que o mundo compra e que a gente compra com o mundo e que estão totalmente distorcidas com relação à nossa natureza. Elas distorcem o nosso poder e elas nos enfraquecem. Então, uma mente poderosa, uma mente que pensa e com a sua crença move montanhas, como diz Jesus, ela está sendo uma ferramenta de um ego, de uma ilusão que quer nos tirar todo o poder que Deus nos deu e usá-lo de forma contrária ao que deveria ser usado, porque a nossa mente tem poder e isso não tem como mudar. O que muda é o uso que eu faço dela. Então, os pensamentos que o Espírito Santo quer compartilhar comigo e que ele me ensina, as verdades de Deus que ele me mostra, vão fazer com que a minha mente trabalhe a meu favor, a favor da abundância da vida, a abundância de Deus, o amor, as vertentes do amor, tudo que brota dele. Só que a minha mente, o poder que ela tem a serviço do ego, ela está o tempo inteiro em crenças limitantes, que vão trazer para a minha experiência uma baita limitação de tudo. E aí, o que ele quer que a gente entenda é que as coisas não acontecem por acaso. A minha experiência, ela vai ser sempre um reflexo do que eu estou pensando, do que eu quero enxergar, atraindo a vibração daqueles pensamentos. Eu até estava conversando com a Aline esse final de semana, né? Aí a gente estava falando sobre os ensinamentos do curso e, e a Aline comentou comigo, cá, tem coisas que eu sentia que eu não estou sentindo mais, até física, dores físicas. E além de padrões emocionais, tu é liberto de padrões físicos, de somatizações. Porque a dor física nada mais é que a somatização das tuas emoções, de fluxos totalmente bloqueados, de energia pesada, densa. Isso é somatização. Então, a gente tem uma grande parte aqui de Um Curso em Milagres que Jesus explica sobre a doença, que ela é criada por nós. Só que, claro, não de forma consciente, né? Que a gente cria, escolhe isso. Mas ela está em um nível onde a gente consegue chegar, onde a gente compreende aonde que estamos, né? Aonde que estamos escolhendo por ela. Mas eu não estou falando que estamos prontos para isso agora, eu não quero nem entrar nisso. Mas eu só quero dizer uma coisa, que pegando a nossa conversa, ela disse que não sentia mais muitas coisas. Eu falei, e você vai curando, você vai curando, a partir do momento que você vai trabalhando na qualidade dos teus pensamentos, que você vai alinhando as tuas percepções, entregando elas para o Espírito Santo, entregando as interpretações, você vai subindo o teu nível vibracional e o que era formado a partir de uma vibração não é mais. Então você vai sim, você vai curando muitas coisas e muitas vezes até fisicamente. Eu tinha muitas crises de enxaqueca antigamente, porque tinham situações que eu ficava tensa, nervosa ou preocupada, alguma situação que ativava os meus medos, no outro dia
eu, pum, crise de enxaqueca. Eu tinha que ir para a cama, tinha que tomar um remédio e ir para um quarto escuro para passar. E depois que você vai trabalhando, olhando para a forma como você pensa, né? As tuas interpretações que geram muita emoção negativa, quando tu começa a olhar, a ser levada para esse lugar, você vai desmanchando, você vai limpando a tua mente, você vai subindo a tua vibração, você vai melhorando a qualidade dos teus pensamentos e você vai manifestando diferente aqui, a tua experiência começa a ser diferente. Então, né, de novo, a nossa mente tem poder. Por isso, não podemos deixá-la pensando da forma como ela pensa. Não podemos deixar o ego colocar a culpa, colocar as justificativas para as nossas mazelas, tudo aqui fora. Se eu sinto raiva é porque fulano fez isso. Se eu sinto, enfim, todos os sentimentos que brotam de pensamentos errados, eu permito que a justificativa esteja aqui fora, na ação de um outro. E hoje, a aula de hoje vai nos dar uma base muito grande. E eu quero que vocês prestem atenção e olhem a aula de hoje com muito carinho, porque o ensinamento de hoje vai dar a base para a tua transformação. E por que que eu digo isso que vai dar base para a tua transformação? Porque esse pensamento ele vai te acompanhar por muito tempo na tua transformação, porque o caminho que Jesus nos apresenta em Um Curso em Milagres, para a nossa cura, para a restauração da nossa mente, é através do irmão, é através do relacionamento com o outro. Não tem outra forma. Ele quer que você se cure através do teu relacionamento com o irmão, através do que você está oferecendo para o irmão. E o ensinamento da aula de hoje, o Espírito Santo nos ilumina de uma forma onde que ele te diz qual é o único julgamento que ele tem sobre todas as coisas. O único, então, ou seja, o Espírito Santo tem um único julgamento sobre todas as coisas, sobre todos os possíveis problemas ou as possíveis motivações dos nossos irmãos. Ele tem uma única interpretação, um único julgamento que ele quer compartilhar conosco. Então, eu sabendo desse julgamento dele, eu vou compreender o que não é dele, eu vou compreender o que não é do Espírito Santo em mim, e através desse julgamento eu vou conseguir enxergar as minhas crenças. Esse ensinamento de hoje é o caminho que você é uma ferramenta que vai te auxiliar a olhar para as crenças e para as interpretações que estão dentro da tua mente e assim curá-las. Prontos então? Vamos lá para a aula de hoje. Deixa eu compartilhar o slide que eu fiz aqui para vocês. Dentro desse slide, eu deixa eu pegar aqui só um pouquinho, gente, que eu abri a aula. Dentro desse slide, eu coloquei uma. Pronto. Tá dando para ver aí, pessoal? Tá? Beleza, Sim, beleza, beleza. Então, o currículo do Espírito Santo é o capítulo 12, tá? Que a gente vai falar, e o capítulo que a gente, e o subcapítulo que a gente vai dar uma olhada hoje é o subcapítulo 1, que se chama O Julgamento do Espírito Santo, tá? Então, como eu falei antes, hoje a gente vai aprender o único julgamento do Espírito Santo sobre todos e todas as coisas. E e isso a gente precisa se abrir, né, para receber, que ele nos dê a luz e a graça
de abrirmos, né, de ganhar espaço, que esse pensamento ganhe espaço dentro das nossas mentes para a gente iniciar, né, iniciar essa correção das nossas interpretações, que é o que ele tanto pede para nós, essa entrega da nossa mente para ele. Né, o convite ao Espírito Santo, e eu até peço para vocês, antes de entrar nos slides, pessoal, posso dar uma sugestão de leitura simplesmente fantástica que eu quero que vocês leiam? O Problema e a Resposta. É o subcapítulo 8 do capítulo 11, tá? Página 224 de Um Curso em Milagres. Se alguém quiser depois escrever ali no grupo, para ninguém esquecer, anotem, leiam esse subcapítulo, O Problema e a Resposta. Ele é simplesmente fantástico, porque ele simplesmente, né, é aquele convite do Espírito Santo, tipo, me entrega as tuas interpretações, porque você não sabe o que significa coisa alguma. Me entrega, eu preciso que você aceite reaprender comigo. Eu preciso que você abra a tua mente para mim conseguir levar as novas interpretações, né, baseadas no conhecimento de Deus, não no teu conhecimento. Então, é aquele convite maravilhoso que ele faz, e ele explica aqui nesse subcapítulo de uma forma muito linda e muito amorosa, a ajuda que ele nos dá, a ressignificação das nossas interpretações que ele nos dá. Então, não dá de deixar de ler esse subcapítulo. Eu quero o problema ou eu quero a resposta? Tá aqui, tá, gente? Dica da leitura aí da semana. Bom, vamos lá então. O primeiro slide aqui, eu tirei um trecho do início desse subcapítulo e eu quero compartilhar com vocês para a gente poder elaborar em cima dele, tá? Vou fazer a leitura aqui. Foi dito a ti para não fazer com que o erro seja real. E o caminho para isso é muito simples. Se queres acreditar no erro, terás que torná-lo real, porque ele não é verdadeiro. Mas a verdade é real em seu próprio direito. E para acreditar na verdade, tu não tens que fazer nada. Olha essa parte que interessante agora. Compreende que não respondes a nada diretamente, mas a tua interpretação das coisas. A tua interpretação vem a ser, então, a justificativa para a tua resposta. Eu vou quebrar, tá? Essa primeira parte aqui, mas Jesus já vem nos ensinando, então, que ele quer dizer que o erro que a gente tanto enxerga, né? Uma perspectiva tão forte do ego, que é o erro alheio, né? Em uma crença de que o erro do outro tem poder sobre mim, né? Uma falsa crença egóica que carregamos, que o erro do outro tem poder sobre mim. Então, ele já vem nos ensinando que se eu quero, já foi dito a ti que o erro não é real, mas se você quer acreditar nele e fazer dele real para ti, você tem esse poder. Então ele fala o seguinte: o erro, ele não é real, porém, se eu quero fazer do erro real, acreditando nele, eu vou fazer, porque ele já nos explicou que a nossa crença, o que a gente acredita, se torna verdadeiro para nós. Nós temos o direito de escolher. Nós temos esse poder de escolha, o que eu acredito ou o que eu não acredito. Aonde que eu coloco a minha fé? Eu tenho esse poder. Por isso que o nosso livre-arbítrio com o ego nos atrapalha tanto, porque a gente coloca todo o poder da fé, da crença, em falsas premissas. Então ele quer te dizer o seguinte: tu pode reverter tudo isso se você começar a colocar luz nos teus padrões de pensamento.
ele fala o seguinte: compreende que não respondes a nada diretamente, mas a tua interpretação das coisas. Então, ele diz que a minha interpretação das coisas é o que dita todo o meu estado interior. A gente já conversou sobre isso aqui, não é? Que acontece algo e eu trago a minha interpretação. E muitas vezes isso é tão nítido nos outros, né? Quando às vezes alguém vem falar pra gente assim, né? Contar alguma coisa. Ai, fulano, tu viu o ciclano lá? Ele fez isso, isso, isso. Ai, mas eu achei que ele foi tão mal intencionado. Aí, às vezes, a pessoa vem trazer a interpretação dela, né, a respeito de uma situação, e você olha para aquilo, né, às vezes, e você diz: Meu Deus, como a pessoa está distorcendo. A gente consegue enxergar uma distorção no outro, de uma interpretação que não converge com a nossa. A gente consegue enxergar isso, que a gente a gente responde, na verdade, o nosso estado interior, ele vai ter o comando das nossas interpretações. Ele vai ser comandado pelas nossas interpretações. Então, Jesus fala que a grande parte do sofrimento que temos na nossa vida não é pelo acontecimento em si, mas sim pela interpretação que eu carrego. Sim, pela interpretação que eu carrego. E a gente faz isso com tudo, o tempo inteiro, carregando uma interpretação. Aí, uma interpretação pessoal que vai de acordo com as minhas expectativas. Então, olha como isso nunca pode dar certo, como isso nunca pode ser o lugar para termos paz. Porque a vida é o que é, o fato acontece, aconteceu, a realidade se apresenta, mas a interpretação quem dá sou eu. E essa interpretação ou vai me elevar ou vai me destruir. A gente consegue enxergar isso? O quanto tem poder a nossa própria interpretação em nos ditar um estado interior? Acontece qualquer situação, qualquer mudança, qualquer coisa, a minha interpretação é que vai ditar todo, todo o meu estado interior, vai ditar, e vai ditar se eu sigo com uma experiência negativa ou se eu sigo com uma experiência fluida, positiva. Porque é o que a minha interpretação faz em todas as coisas é atrapalhar o fluxo da vida que já existe, o fluxo verdadeiro, de eu não reconhecer esse fluxo, de eu não me alinhar, de eu não alinhar a minha mente com essa interpretação positiva. É muito interessante isso, é muito interessante porque é muito verdadeiro e importante. Compreende que não respondes a nada diretamente, mas a tua interpretação das coisas. Então Jesus já está dizendo: tu tem o poder, tu tem o poder, e se as coisas, se você acha que as coisas estão dando tudo errado, nada está acontecendo do jeito, é porque você está totalmente engajado nas tuas interpretações. Você está totalmente alienado pelas tuas interpretações. Porque a vida, ela tem um fluxo benigno para tudo. E quando você não coloca o poder na tua mente, quando você não coloca o poder da tua mente em crenças que te fazem sofrer, em crenças enraizadas no medo, você percebe o fluxo harmonioso da vida. Mas aí a gente tem o que? A nossa mente e as suas interpretações, que sempre coloca o outro como essa ameaça, a situação externa como responsável por um curso interno meu. Então, eu estou sempre, sempre interpretando a partir do medo. Esse é o ego. E sofrendo. Quanto sofrimento. Por isso que, quando a gente vai entrando profundo na verdade espiritual,
A verdade espiritual diz: todo sofrimento é ilusão. Aí, para alguém que ainda não está desperto, vai dizer: todo sofrimento é ilusão. Imagina? Claro que não. Existe sofrimento real, sim, existe, enfim. Mas a pessoa vai se defender a todo vapor disso. Por quê? Porque ela ainda não está aberta para abrir mão das suas interpretações. Ela ainda não está aberta para abrir a sua mente, para abrir suas convicções. E aí ela vai resistir muito a essa verdade espiritual, que todo sofrimento é uma ilusão. Por quê? Porque todo sofrimento, na verdade, ele é embasado numa crença minha, que limita o meu ser. Em verdade é isso. Meu Deus do céu, fui mandada embora do meu emprego, e agora o que que eu vou fazer? A mente tem várias interpretações. É porque o meu chefe não gostava de mim, é porque aquela pessoa falou para ele, é porque teve um complô, é porque a gente vem com várias interpretações e isso nos causa angústia, nos causa ansiedade, nos causa preocupação. E o que Jesus quer nos ensinar é o seguinte: nada ataca você, exceto os teus pensamentos. Se você parar de pensar dessa forma, pode acontecer que uma pessoa, que o teu chefe venha e te diga: olha, não queremos mais você, você está dispensado, e você não vai ter nenhuma interpretação que te faça sofrer, e sim a, a mente embasada na certeza que isso é o que tem que acontecer. A vida me quer em outro caminho, a vida vai me direcionar em outro caminho, meu pai está me preparando algo. Então, tu vive a mesma situação, mas de forma totalmente diferente. Por quê? Porque as tuas interpretações é que têm poder sobre você. Nada pode te ferir, exceto os teus pensamentos. Olha o quão importante é a gente saber o que pensa sobre tudo e fazer esse caminho. Não, né, esse caminho aonde tu restaura esse poder de dizer: não quero mais pensar assim. Tira esse pensamento daqui, porque eu não quero mais pensar assim sobre essa situação. Então, compreende que não respondes a nada diretamente, mas a tua interpretação das coisas. Esses dias teve uma pessoa próxima a mim, ele recebeu um link de uma reunião de uma pessoa, em cima do horário da reunião. Chegou o link, e aí ele comentou assim: ah, meu Deus, essa pessoa me mandou esse link só agora, parece que não quer que eu participe da reunião. Então, eu percebi que ele tinha uma situação com a pessoa que mandou o link, que ele achava que a pessoa não gostava dele e que ele, ó, todas as interpretações, e que aquela pessoa não queria ele na reunião, por isso que estava sempre mandando o link em cima da hora ou avisando, enfim. E eu lembro que eu estava bem com esses pensamentos, com esse ensinamento bem latente em mim. E eu olhei e falei: opa, não faça isso com você mesmo. Não confunda fato com interpretação. Você está dando uma interpretação aí que você não pode confiar. Não é verídico isso, você não sabe. Não representa a verdade. Não deixa a tua mente nesse lugar. Por quê? O que estava alimentando ali a mente naquele lugar? Estava alimentando que a pessoa não gostava, estava alimentando que ele não era bem-vindo, ou seja, as interpretações do ego, que se camuflam de autocuidado, mas na verdade são grandes sabotadores do nosso ser. Um total bloqueio à verdade. A mesma coisa poderia acontecer. Opa, recebi agora. Se era para ele estar na reunião, ele iria estar na reunião, porque o que é a vontade de Deus, ninguém tem poder. Esse é um outro grande ensinamento que ele nos dá.
O que é vontade de Deus para nossa vida? Ninguém tem poder de interferir. Então, aonde é para mim estar, eu vou estar. Não existe essas interpretações que eu levo de que alguém tem poder, de que alguém vai me trapacear, alguém me traiu, alguém, entendeu? Então, movimentos da vida que às vezes causam tantos sofrimentos em nós, Jesus quer nos dizer, irmão, você não responde diretamente ao fato, mas a tua interpretação, olha onde você está botando a tua mente. A tua mente dita a tua realidade. É o teu pensamento que tem poder sobre você. O teu pensamento te destrói ou te constrói. O teu pensamento te identifica com o teu ego ou te identifica com o teu espírito. O teu pensamento te causa medo ou o teu pensamento te traz muito amor para dentro de você. É tudo o teu pensamento. Então, a partir das nossas interpretações, a gente responde. Então, a gente está o tempo inteiro nas nossas relações respondendo às nossas interpretações, não é? Ah, fulano me ligou. Ah, me ligou porque está interessado em alguma coisa. É a interpretação do ego. Então, eu já vou falar com fulano todo armado. Ali eu já fiz um julgamento e ali eu já bloqueio toda a extensão, bloqueio toda a verdade. Olha o que a nossa mente faz o tempo inteiro e é dela que o Espírito Santo quer nos libertar. Alguém chegou te pedindo algo? Ah, qual é a primeira interpretação do ego? Ah, não dá, porque a pessoa sempre está pedindo, que a pessoa. Então, ela sempre vai ter uma interpretação que vai te separar, ela sempre vai ter uma interpretação que vai bloquear, né, a tua unidade, a tua extensão com o outro. Então, eu vou estar sempre reagindo nas minhas relações, às minhas interpretações. Então, a gente acha que a gente reage ao outro, mas a nossa reação é sempre as nossas interpretações. É isso que Jesus quer que a gente entenda. É esse o grande ensinamento dele. Você não reage ao outro, você reage às tuas interpretações. O teu comportamento é sempre baseado na tua interpretação. E a tua interpretação ela pode variar drasticamente, que a mesmíssima situação você pode se reagir de formas bem diferentes. Depende qual é o professor que você está querendo ouvir. Depende a que interpretação você tá dando voz aí, você está convidando para entrar. Aí o seguinte, temos a segunda parte aqui. Opa, opa. É por isso que analisar os motivos dos outros te é tão prejudicial. Se decides que alguém está realmente tentando atacar-te, abandonar-te ou escravizar-te, reagirás como se ele de fato o tivesse feito, pois fizeste com que o seu erro seja real para ti. Interpretar o erro é dar-lhe poder, e tendo feito isso, tu não verás a verdade. Ah, desculpa interromper, mas Claro, eu não sei se para todo mundo também, mas para mim eu tô num outro slide, tá tipo congelado num slide que não é o que você tá tá, lendo. Eu tô no como é simples o plano de Deus para a salvação, tá. Esse aqui é o que eu acho que é último, é, é o último. eu só eu só tô vendo esse. Tá, deixa eu ver aqui então. E agora? As outras Agora melhorou? hum, Não. Não. ainda não. Tá, então deixa eu fechar aqui. Agora sim. Agora foi? Foi. Tá, beleza. Obrigada, Obriga- Flá. Obrigada. Oi, deixa eu ver. Voltou, foi certo ou não? Ou mudou? A gente está no 2. Interpretar o erro é dar-lhe Ah, poder. tá. Então tá, É, fechou. acho que você vai ter que ir mudando cada vez, porque ele Sim. não vai automático. Ah, tá, porque eu mudei. Então ele não foi, tá É. certo.
Tá, beleza, pessoal. Então tá, agora tá, vocês estão conseguindo ver, né? Então eu vou ler a segunda parte de novo. É por isso que analisar os motivos dos outros te é prejudicial. Se decides que alguém está realmente tentando atacar-te, abandonar-te ou escravizar-te, reagirás como se ele de fato o tivesse feito, pois fizeste com que o seu erro seja real para ti. Interpretar o erro é dar-lhe poder, e tendo feito isso, tu não verás a verdade. Olha isso, gente. Que profundo e que importante. É por isso que analisar os motivos dos outros te é prejudicial. É porque a gente coloca o poder da nossa mente contra nós. Porque eu coloco uma interpretação que não representa a verdade, e a partir do momento que eu interpretei assim, que eu acreditei assim, assim será. Assim será. A verdade está perdida para mim. A realidade vai ser aquilo que eu escolhi interpretar. E quando eu faço essa escolha, e eu confirmo para vocês, afirmo, é uma escolha, por mais que hoje, quem saiba, você não sabe aonde isso está sendo feito, mas ele vai te levar nesse lugar, vai caminhando com ele que você vai chegar no lugar das tuas escolhas, né? Você vai ver que você escolhe o teu julgamento. Você escolhe a tua interpretação. E ao mesmo tempo que você pode escolher a tua interpretação da motivação do outro, você pode escolher abandonar essa interpretação e abrir espaço para a verdade se mostrar, do que realmente aquilo é. Isso é um grande treino para a nossa mente, que está o tempo inteiro engajada em interpretar os seus próprios termos. É claro que é um treino que vai ser feito, né? E até no livro de exercícios, um dos primeiros exercícios, agora eu não sei exatamente qual, mas é um dos primeiros exercícios, Jesus nos ensina a repetir para nós mesmos: eu não sei o que significa coisa alguma. E para nós, assim, como assim que a gente não sabe o que significa coisa alguma? Claro que a gente sabe. Mas ele fala: você não sabe o que significa coisa alguma. Você sabe que um telefone, você compreende que um telefone é feito para fazer ligação. Ok. Mas você não sabe o porquê fulano te ligou. Você não sabe o real significado das coisas. Então, você sabe que um telefone serve para ligar, mas o porquê aquela pessoa te ligou, o porquê que você ligou para outra pessoa, o significado das coisas está perdido para você, porque você insiste em colocar o teu significado pessoal para tudo, e não existe significado pessoal na criação, entende? Não existe viés pessoal na criação. Existe a verdade de Deus para todos, para o ser. E essa verdade de Deus para Cristo está perdida para nós porque colocamos no lugar as nossas interpretações pessoais, enraizadas no ego. Porque o pessoal só pode ser ego. O individual só pode ser ego. Então, é por isso que analisar os motivos dos outros te é tão prejudicial. Se decides que alguém está realmente tentando atacar-te, se você quer pensar assim, assim será a realidade para você. Então, interpretou, trouxe a tua mente na função de interpretar, na função de criterizar, desse poder para o erro. Você criou o erro para a tua vida. Interpretar o erro é dar-lhe poder.
Interpretar o erro é dar-lhe poder. Isso é muito importante a gente saber para essa virada de chave que a gente vai dar na vida. Porque acontecia várias coisas no meu trabalho que me ajudaram muito a, a praticar esse ensinamento. Porque acontecia um erro, né? Interpretar o erro é dar poder, acontecia um erro dentro da minha interpretação. Então, tinha uma situação que vinha, acontecia uma situação, e na hora eu interpretava como um grande problema, um erro, algo que eu tinha que resolver, e eu entrava em pânico, normal, né? De novo, você reage às suas interpretações. Então, acontecia aquilo, eu começava, meu Deus, eu vou perder o cliente, meu Deus, isso não podia ter acontecido, meu Deus, a pessoa vai ficar puta, todas as minhas interpretações. Meu Deus, eu nunca mais vou vender para essa pessoa, meu Deus. Aí entra as minhas interpretações. Meu Deus, quem foi que fez esse erro? A culpa foi de quem? A minha primeira vontade era quem é a culpa? Quem tem que pagar por isso? A primeira atração do ego é isso, é culpa. A atração do ego é culpa. Quem foi o culpado? E o enredo dele, a interpretação, e aquilo me deixava totalmente perturbada, um estado interior deturpado. E aí eu, claro, ficava atenta. Opa, momento de aprender com o Espírito Santo. Momento de botar em prática o que eu estudo em um curso em milagres. O erro não é real. Só o que vem de Deus tem poder sobre mim, e o que não vem de Deus não tem poder para fazer nada. Então eu vou parar aqui agora e eu vou tirar, e eu vou entregar para ele todos esses meus pensamentos. Que eu tô achando que eu começava as minhas orações, né? E eu tô achando que esse erro vai me prejudicar, eu tô achando que a pessoa errou, achei que a pessoa fez isso, achei que isso vai ter essa consequência, achei que isso, e aí eu ia vasculhando a minha mente. Eu ia compreendendo o que estava me tirando do prumo, me deixando tão nervosa, com tanto medo. Eu começava a ir para os pensamentos que estavam me causando aquilo. Então, toda aquela projeção que o ego faz, meu Deus, o erro, meu Deus, o culpado, quem que é o culpado, quem que vai pagar por isso, todo esse jogo que o ego faz para me tirar do poder da minha mente de ver o que eu estou pensando e dando poder ao erro, dando vida ao erro, né? Então, eu saía daquilo e já entrava para dentro da minha mente, assumindo o meu estado emocional e assumindo o meu poder de regular isso com o Espírito Santo. O poder que a minha própria mente tem e seus pensamentos de regular. Aí eu pedia ajuda, entregava, me acalmava, via como que as coisas iam fluindo, alinhava minhas intenções, né? Porque tu vai trabalhando passo a passo. Só estou falando aqui o que eu vivi. Tudo que eu falo aqui de um curso em milagres, eu vivi. Então, são lições que eu botei em prova e que eu afirmo que são verdadeiras. Porque você dá poder ao erro, interpretando, vasculhando nele e tentando achar o culpado e tentando achar a justificativa. E quando tu entra nele, tu deu realidade a ele. A tua mente tem esse poder. Então, a gente tem que começar a fazer o caminho contrário, né? Começar a fazer o caminho contrário. Então, ficou claro isso para nós, gente, de certa forma, do quanto as nossas interpretações sobre o erro, o quanto as nossas conclusões e se apoiar nisso nos limita, nos faz sofrer e nos faz viver experiências extremamente negativas, mas não porque o fato é negativo, mas sim porque a interpretação que eu dou carrega toda essa vibração e essa energia para dentro e para fora para dentro de mim e para fora na minha experiência? Hein? O
porque daí eu vou passar de slide. Não Se sei. vocês, se É, vocês querem que a gente elabore um pouco mais, vamos elaborar. Tragam exemplos, tragam questionamentos que a gente vai abrindo isso. eu entendi, cara, super bem. Mas eu acho Uhum. que ainda mais, então, o que a gente deveria tentar fazer é nem interpretar como erro, né? Na verdade, o erro é só a palavra erro é uma interpretação também. Então, poderia ser um Exatamente, ensinamento, interpretar o exatamente. ensinamento em vez de interpretar o erro, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Quando qualquer coisa na tua experiência quando as coisas acontecem na tua experiência, e você percebe que você tá com uma sensação de sofrimento de alguma forma, que o teu estado interior não é paz e confiança, é porque tu tens uma interpretação ali, né? Ao fundo disso, tu tens um pensamento, uma interpretação que está dando base àquelas emoções. E esse é um momento de tu realmente olhar para isso e dizer, peraí, eu não quero mais dar poder a isso, não. Porque olhar para o tipo de pensamento, né, vai fazer com que você enxergue o que ele é. E você tira, e olhando, você ilumina ele, pronto, já basta para que você não se identificar mais com ele. E você entender, sim, que tem aprendizado, que isso está conspirando, que o acontecimento está conspirando ao teu favor, como que você vai estar aberta para enxergar isso, que você vai estar aberta para reconhecer isso, né? Vai estar em sintonia com esse pensamento, porque a vida, ela conspira a nosso favor. Então, um acontecimento carregado de uma interpretação negativa é a gente usando o nosso poder contra nós. Você entende? As interpretações negativas é um poder mal usado, Uhum. porque isso não é verdadeiro. Então, como eu tenho o poder de fluir com o meu ser, a minha mente é una com a do Pai e a dos irmãos, a minha mente em Cristo é unida, então essa mente é essa mente que alimenta, que sabe que só o Pai tem poder sobre ela, que tudo que vem é do Pai. Então, a interpretação negativa, ela é um equívoco da minha mente. É a minha mente separada? É a minha mente boicotadora? É a minha mente separada da de Deus? Pensando diferente de Deus? Então, um grande passo é o que você falou. É não interpretar. Até o próprio erro é uma interpretação. É exatamente o que tu falou. Ver algo como errado é uma interpretação equivocada. É exatamente o que você disse. É começar a identificar isso, que não existe erro, que o erro não é real. Ele se torna quando eu aceito, quando eu dou poder a ele. E assim a gente vai aprendendo. E o Espírito Santo vai dar para cada um de nós a oportunidade de compreender isso na prática, na experiência. E a gente vai conseguindo aos pouquinhos compreender mais. O julgamento do ego. A análise da motivação egótica é muito complicada, muito obscura e nunca é feita sem o envolvimento do teu próprio ego. Deixa eu só pegar aqui, gente, o horário, porque eu não quero me perder. Ah, tá, para mim entender aqui a velocidade que eu tenho que ir. A análise da motivação egótica é muito complicada, muito obscura e nunca é feita sem o envolvimento do teu próprio ego. Todo o processo representa uma tentativa clara de demonstrar a tua própria capacidade de compreender o que percebes. Isso é comprovado pelo fato de que reages às tuas interpretações como se elas fossem corretas.
Então, isso a gente já falou até um pouquinho no slide anterior. Mas o que eu quero tocar aqui é uma coisa muito importante, tá, gente? A gente tem muito disso, de um ego avaliando outro ego, de, um- de um ego avaliando outro ego, mas a gente achar que é um ego mais evoluído que o outro, né? A gente tem o ego, a gente fala do ego espiritual, né? O ego até disso ele se apropria, porque às vezes a gente é tão expert em analisar o outro, né? Em interpretar o porquê que o outro fez e se o outro deveria ou não, e analisar o ego do outro, né? Então a gente fica às vezes expert em analisar o ego do outro. Ai, o outro está ali julgando, o outro está ali projetando, mas saiba que a partir desse ponto é só ego analisando o ego. Tá? Então, aqui ele fala o seguinte: a análise da motivação egóica é muito complicada, muito obscura e nunca é feita sem o envolvimento do teu próprio ego. Então, quando tu te percebe analisando alguém que está julgando, ai, aquela pessoa está julgando, aquela pessoa está projetando, aquela pessoa está fazendo isso. Quando você se percebe assim, é o teu ego também, tá? Você está partindo do mesmo ponto, não tem nenhuma diferença. É ego querendo avaliar ego. O que a grande expansão espiritual é a gente compreender que não sabe o significado de coisa alguma e abrir mão da necessidade que tem de querer, né, de achar que sabe, de reagir às nossas interpretações como se elas fossem a verdade. Então, essa é a grande expansão, é você entender assim, eu não entendo o significado de coisa alguma. Então, quando você se pegar fazendo grandes análises do ego alheio, é o teu ego. Tu não está partindo de nenhum ponto diferente, né? Isso é importante a gente saber, porque é um processo que a gente passa na caminhada, de olhar para o outro, de às vezes compreender certas coisas já, e olhar para o outro e já ter o scanner. É só o teu ego tentando analisar o outro ego. É só um movimento falso da tua mente novamente, um movimento ilusório. Tá passando, gente, o slide? Tá? Não, cara, a gente está no último. A gente está no Ah, slide 2. perdão, perdão. Ó, esse é o julgamento do Espírito Santo. Até a Meline me avisou que eu ia ter que passar tudo e eu esqueci. Ó, vamos lá. O julgamento do Espírito Santo tá ali certinho agora? Tá. Tá. Então tá. Vamos lá para o julgamento do Espírito Santo. É aquilo que eu falei lá no iniciozinho da aula, então. Vamos entender, né, o que que ele é. O julgamento do Espírito Santo, como eu comentei, é único. Ele só tem um julgamento para tudo. Olha que fácil, gente. Enquanto a gente possui mil interpretações das motivações do outro, da nossa motivação, a gente tem várias interpretações sobre cada coisa que a gente vê, o Espírito Santo tem uma só. E a gente vai aprender o que ela é. Existe apenas uma interpretação de qualquer motivação que faz sentido. E porque é o julgamento do Espírito Santo, não requer nenhum esforço da tua parte. Todo pensamento de amor é verdadeiro. Tudo mais é um apelo por cura e ajuda, independente da forma que tome. Então, aqui, pessoal, ó, esse é o único julgamento. Meu Deus. Deixa eu mexer aqui. Aqui. Esse é o único julgamento do Espírito Santo para tudo.
Esse julgamento não requer nenhum esforço da tua parte. Jesus já fala isso. O julgamento do Espírito Santo não requer nenhum esforço da tua parte, porque ele vem do Espírito Santo, ou seja, não precisa a tua mente entrar em ação, interpretando, não. O julgamento do Espírito Santo não requer nenhum esforço. E ele é o seguinte, é o que todo pensamento de amor é verdadeiro. Tudo mais é um apelo por cura e ajuda, independente da forma que tome. Então, o Espírito Santo em nós, ele nunca vai ficar analisando a motivação do outro. Se o outro é digno, se o outro não é digno, se um outro merece, se o outro não merece, se o outro é ou não é, se o outro está falando a verdade, se o outro está falando a mentira, ele nunca vai ficar analisando a motivação do irmão para ver se ele é digno de alguma coisa que eu posso entregar, dependendo se corresponde ou não a mim. O único julgamento do Espírito Santo é todo pensamento de amor é verdadeiro. Ok, tudo que parte do amor parte da verdade da pessoa, parte da essência da pessoa, parte da pessoa que está linkada a Deus, porque a gente nunca perdeu esse vínculo, nunca perdeu essa união. Mas tudo mais é um apelo por ajuda, independente da forma que tome. Então, o que não é amor no outro é um pedido de cura, de ajuda, é um pedido pelo amor. Isso, quando eu falei que o julgamento do Espírito Santo é uma ferramenta para ti descobrir todas as crenças que te impedem de amar, é porque é isso. É isso que vai acontecer com você. Porque se você se apropria da verdade que todo pensamento de amor é verdadeiro, né? Mas tudo que não é amor é um pedido de cura e ajuda, essa única interpretação que o Espírito Santo tem, você vai começar a se deparar com as tuas interpretações. Você vai começar a enxergar realmente assim, não, olha, isso aqui é a minha interpretação. A pessoa veio falando de uma forma ríspida, raivosa, e você, ao invés de, claro, no processo você não vai oferecer um pedido de, você não vai oferecer amor. Você vai enxergar a tua interpretação sobre aquela projeção. E através da tua resposta ao pedido de ajuda do outro, você vai ver que o quanto você precisa da cura que o outro também precisa. Quanto você precisa receber a capacidade, de novo, de poder oferecer amor. Então, o pedido de ajuda, ele não é só para o outro que está precisando. Ele vai sempre ser para mim também. Porque eu vou conseguir compreender, eu vou conseguir enxergar que eu não vou conseguir oferecer amor. E não oferecendo amor, eu estou me machucando. Eu estou negligenciando com o meu ser, com o que eu sou. Por isso, me afundando no medo, me afundando no ego, escolhendo a escolha errada. É possível justificar alguém que responde com raiva ao pedido de ajuda de um irmão? Então, as minhas raivas já não poderão mais ser justificadas pelo outro com essa interpretação do Espírito Santo. Eu não posso mais justificar eu respondendo com raiva, eu respondendo da mesma moeda. Eu não posso mais justificar. Porque eu já sei que o único julgamento do Espírito Santo é o que não é amor, é um pedido de ajuda, é um pedido por cura e amor. Então, o amor é a única resposta.
Então, eu não posso mais simplesmente sentir raiva, falar com raiva e achar que essa é a resposta correta, que esse é o julgamento correto, é o caminho correto para mim. Porque eu estou me privando da cura. Negando para o irmão a ajuda, eu estou me privando do amor também. Me privando da ajuda também. A ajuda de Deus que viria para ambos, porque eu só consigo oferecer o que eu recebo. Eu só consigo entregar o que eu recebo. É possível justificar alguém que responde com raiva ao pedido de ajuda de um irmão? Nenhuma resposta pode ser apropriada, exceto a disponibilidade de lhe dar ajuda, pois é isso e só isso que ele está pedindo. Oferecendo qualquer outra coisa, estás assumindo o direito de atacar a sua realidade, interpretando-a como consideras adequado. Então, se eu não ofereço amor, é porque eu estou julgando. E porque eu julgo, eu ofereço ataque, eu vou ser atacado de volta. O julgamento, ele é um ataque. Então, ele sempre vai causar ranhuras no relacionamento, não vai fluir. Quando eu ofereço julgamento, eu recebo sempre o ataque. Então, é muito profundo isso, mas é finalmente o caminho da tua cura. Se você compreender corretamente, se você perceber esse ensinamento corretamente, é o caminho da tua cura para você curar a tua mente dos julgamentos que te impedem de oferecer o amor do Pai. E por te impedir de oferecer o amor que o teu Pai tem, te impede de receber esse amor. Te impede de ser esse amor, que é o que você é. Oferecendo qualquer outra coisa, ou seja, o irmão veio projetando o seu ego e eu interpreto ele e eu dou margem àqueles erros e eu começo a entrar dentro da realidade do ego, eu começo a usar os meus julgamentos, as minhas interpretações, então eu ataco a realidade, eu ataco a verdade. É isso que ele fala, oferecendo qualquer outra coisa, está assumindo o direito de atacar a sua realidade. Então, tu ataca a verdade o tempo inteiro. Interpretando sempre as coisas e os irmãos conforme o que você considera adequado, dando você o significado, e com isso levando o julgamento sempre à frente do amor. Talvez o perigo disso para a tua própria mente não esteja ainda totalmente claro. Se acreditas que um apelo por ajuda é alguma outra coisa, reagirás a alguma outra coisa. Se acreditas que um apelo por ajuda é alguma outra coisa, reagirás a alguma outra coisa. A tua resposta será, então, inadequada à realidade tal como ela é, mas não à tua percepção da realidade. Então, se eu interpreto um pedido de ajuda como outra coisa, que eu sempre analiso a motivação do outro, o ego é isso, é analisar sempre o outro, né? Então, eu sempre vou responder de forma inadequada, porque eu vou oferecer julgamento. E aí eu vou atacar a realidade como ela verdadeiramente é, mas não como eu percebo a realidade, porque para mim vai estar tudo certo, entende? O ego é essa armadilha, porque ele é essa minha interpretação que eu pego como verdade. E é o julgamento que eu vivo oferecendo a todo mundo.
E aqui que eu ofereço esse julgamento, aqui eu ofereço aqui eu ofereço, e eu estou sempre achando que isso é a forma. E eu percebo a realidade conforme eu acho adequado e eu vivo nesse mundo de ilusão. Por isso que Jesus chama do mundo do ego, do mundo de ilusão, porque é um mundo feito por nós, pelas nossas interpretações que carregamos. Meus amores, a gente tem mais para essa aula. Essa aula ela é profunda, esse subcapítulo ele é maravilhoso e a gente vai continuar na próxima aula. Né? Já deu nosso horário aqui, eu sei que todo mundo tem seus afazeres, mas a gente vai ter que continuar porque ela é uma aula-chave para nos ajudar a ir para um outro lugar dentro das nossas mentes. E eu quero, se Deus quiser, a presença de vocês na semana que vem. Tá certo, pessoal? Obrigada, Cá. Eu que agradeço. Uma linda semana para nós. Uma linda, linda semana para nós, com muita luz, muito discernimento de onde estamos colocando as nossas interpretações, que a gente já comece a fazer esse convite de ir neutralizando, de ir tirando, para que a gente possa, enfim, restaurar a mente de volta no conhecimento do Pai, na nossa verdade, na nossa unidade, que é o caminho que a gente tem que percorrer. Obrigada, Flá, por colocar a leitura. Pessoal, leiam o capítulo no capítulo 12 e o subcapítulo 8. Ah, não. O K é 11, tá? É capítulo 11. Tá certo, Flá. É o 11, tá? Leiam, por favor, o subcapítulo 8 do 11 de novo. Vocês vão amar essa leitura. Ela vai ajudar a abrir ainda mais esse convite que a gente recebe do Espírito Santo de abrir nossas mentes, tá bom? Um beijo, pessoal. Obrigada pela presença. Beijo. Linda semana, tá? Linda semana. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.